final da lição, a criança deverá saber que deve ser fiel a Deus, mesmo quando isso for difícil. Sentir coragem para ser fiel, responder resistindo às tentações, mesmo quando for difícil. Vamos conquistar a atenção dos pequenos, temos duas opções de atividades. A primeira opção é mostrar figuras de estátuas de diversos materiais, metal, madeira, pedra, e diga, na história de hoje teremos uma estátua de um material muito diferente. A segunda opção é colocar uma música para tocar e permitir que as crianças andem pela sala. Quando as músicas for desligada, as crianças devem parar como estátuas. Conte até 10. As crianças que se mexerem nesse período devem sair. E repita: vence e permanecer por último. Na história de hoje, nós vamos conhecer a história de uma estátua. Vamos contar a história da lição? Revise rapidamente a lição anterior e continue a história movimentando os personagens conforme a necessidade. Diga: o fim do egoísta não é bom. Depois que os dois anjos visitaram Abraão, eles voltaram a Sodoma e Gomorra. Ló estava sentado ao portão de Sodoma. Quando viu dois estranhos se aproximando, ele era um homem muito hospitaleiro, assim como seu tio Abraão. Ele não sabia que eram anjos, mas logo se aproximou deles, curvou-se com toda a cortesia e os convidou para passar a noite em sua casa. Eles disseram: não, obrigado, nós dormiremos na rua. Ló sabia que aquilo seria muito perigoso, então insistiu com eles para que entrassem, até que eles concordaram. A cidade que Ló vivia, o povo era muito mau. O povo lá era rico, não tinha nada para fazer. Com isso, estavam sempre procurando confusão com os visitantes que chegavam à cidade. Eles não pensavam em outra coisa que não fosse comer, beber, divertir-se, não queriam saber de Deus nem de outras pessoas. Em sua casa, Ló lavou os pés dos visitantes e lhes ofereceu uma boa refeição. De repente, ouviu batidas ali na porta. Muitas pessoas estavam ali gritando: Ló, onde estão os homens que vieram visitar você? Dá-nos para fora. Ló saiu e começou a pedir que deixassem esses visitantes em paz, mas isso deixou a multidão furiosa. Eles começaram a gritar com Ló, queriam até bater nele. Nessa hora, os anjos saíram, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Além disso, eles fizeram aquela multidão ficar cega e eles não conseguiam mais encontrar a porta da casa de Ló. Vocês acham que eles ficaram assustados e tristes pela maneira como eles agiram? Não, nem um pouco. Eles eram tão maus que eles não viam nada de errado no que haviam feito. Os anjos contaram a Ló que iriam destruir Sodoma e Gomorra porque o povo ali era muito mau. Apesar de Deus ter esperado muito tempo, aquele povo não se converteu. Pelo contrário, ficaram ainda mais desobedientes. Os anjos avisaram para eles sobre a destruição que viria. Ló correu para avisar todo mundo, falou até com os rapazes que iam se casar com suas filhas. Rápido, saiam da cidade porque Deus irá destruí-la com fogo. Os rapazes riram de Ló. Ai, o senhor tá louco, não vai acontecer nada. E riam, debochavam dele. Ló voltou para casa muito triste. Antes do dia amanhecer, os anjos disseram a Ló: apresse-se, pegue sua mulher e suas filhas e escape pela tua vida. Vocês acham que Ló estava contente em deixar Sodoma? Não estava. A Bíblia diz que ele ficava demorando. Era duro para ele deixar seus familiares, sua linda casa, sua riqueza. Os anjos tomaram sua esposa e suas filhas pela mão e levaram para fora da cidade. Se os anjos não tivessem feito isso, eles provavelmente teriam sido destruídos. Quando saíram da cidade, os anjos disseram para Ló: vá bem depressa para as montanhas. Se ficares por perto, será destruído também. Além disso, não deverá olhar para trás. Então Ló apressou-se, mas sua esposa estava muito infeliz. Ela ia correndo e pensando: a minha casa, minhas roupas lindas, aqueles móveis tão chiques que eu acabei de comprar. Ela amava tudo aquilo mais do que a Deus. E em vez de estar agradecida por salvar sua vida, ela estava lamentando perder tudo aquilo, todos aqueles bens materiais. Então decidiu olhar para trás para ver como ela queria voltar para lá. Só que quando ela olhou para trás, ela olhou e tornou-se uma estátua de sal.
Ela sabia que não deveria olhar, mas desobedeceu. Ela sabia que não devia olhar para trás, mas desobedeceu. Então foi castigada pela sua ingratidão e desobediência e morreu junto com os sodomitas. Depois que Ló estava longe, Deus fez chover fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Elas foram queimadas, destruídas até o pó. Lembra-se de como Ló tinha sido egoísta, escolhendo a parte mais bonita para ele? Ele pensou que ficaria com a melhor parte e no fim ficou sem nada. Não vale a pena ser egoísta. Vamos memorizar o nosso versinho. A mulher de Ló amava mais as coisas do que a Deus. Ela foi ingrata e desobediente, por isso acabou perdendo a vida e a salvação. E você? É como a mulher de Ló? Você ama mais os seus brinquedos, sua casa, seu animal de estimação, seu alimento, suas roupas, mais do que a Deus? Você é grato por Deus querer salvá-lo do pecado? Ou você fica bravo, fazendo cara feia quando ele quer corrigi-lo? Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando você for tentado a amar mais as coisas deste mundo do que a Deus, lembre-se da mulher de Ló. Não faça igual a ela. Vamos memorizar o versinho. Lembre-se, aponte para a cabeça, da mulher de Ló. Finja que é uma estátua. Lucas 17, 32. Junte as mãos e abra como um livro. Revisando. Um ajudante deve substituir rapidamente algumas casinhas ali da maquete ou se houver uma outra maquete. Diga, se Ló e suas filhas tivessem desobedecido, eles teriam sido destruídos. Vou fazer algumas perguntas. Vamos imaginar assim, ó. Tá quase na hora de Sodoma ser destruída. Vamos fazer assim. Quando vocês acertarem, Ló e suas filhas irão se afastar um pouquinho mais da cidade. Se vocês errarem, eles não vão poder andar. Nós temos que tomar cuidado para deixar eles bem longe antes que a destruição chegue. Então vamos fazer assim, a gente pega aquela caixa com as pedras de fogo, né? Simbolizando. E vamos fazer a pergunta e inclina a caixa. Se eles acertarem, os personagens andam um pouco. Se eles errarem, os personagens ficam parados. E nós vamos inclinando cada pergunta, falando, ó, a destruição está chegando. E após acabarem todas as perguntas, nós viramos as caixas para que sejam as casas destruídas. Aplicando. Como foi diferente a vida de Abraão comparada com a vida de Ló? Abraão escolheu viver no campo, em tendas. Nunca construiu uma casa luxuosa, porque para ele a esperança estava em ter uma casa de ouro na Nova Jerusalém. Ele se considerava um viajante na terra. Abraão era missionário e tinha muito contato com os ímpios para falar de Deus para eles, mas não permitia que a sua família se juntasse com os maus. Ló escolheu morar em Sodoma, um lugar rico e bonito. Ele queria comodidade, deixou sua família fazer amizade com mundanos e por isso eles se perderam. Ele demorou para sair de Sodoma e quase morreu por causa disso. Nós podemos escolher ser como Abraão ou como Ló. Vou falar algumas situações. Cada escolha certa é um passo rumo à Cidade Santa. Jorge tem vizinhos que falam nomes feios e são brinquentos. Eles o convidaram para passar a tarde toda com eles. E aí, deve ir ou não? Na escola, Márcia tem uma colega que é muito vaidosa e usa maquiagem sempre. Ela deve ou não ficar com ela no recreio todos os dias? Os parentes de Maurício não são cristãos. Eles o convidaram para uma balada. Ele deve ir ou não? Todas as amigas de Sônia vão à festa junina da escola. Ela deve ir ou não? Para contar aos outros, temos duas opções. A primeira opção é ajudar as crianças a fazerem aquela atividade da página 62. Outra opção é dar para eles um pouco de massa modelar, para que cada criança modele ali uma figura da mulher de Ló. Colocar depois ali num pratinho plástico como suporte e incentivar para que elas usem aquele material para contar a outras crianças essa história.
E assim nós chegamos à conclusão de mais uma pré-aula. Nós estamos quase concluindo o nosso trimestre também. Que a paz do Senhor esteja com todos e que agora, nessa reta final de trimestres, nós possamos estar motivando essas crianças para que elas continuem matriculadas na ESI, que elas continuem frequentando e estudando a sua liçãozinha. Que a paz do Senhor esteja com todos. Tchau, tchau. Até semana que vem.